bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje presença especial. Especial, né? Importada. Importada. A gente já tava aí um tempão convidando e trazendo. Nosso Paulo Guerreiro. Nosso peru... é o meu primeiro peruano favorito, não é o meu segundo. Galera, apresentar então o Juan Enciso, né? Os maiores arquitetos de plataforma que eu já tive o prazer de trabalhar. Cara de infra aí, renomado já no mercado, conhece bastante de tecnologia. E hoje nós vamos falar um pouquinho de open source com esse cara aí, que foi um assunto que deu conversa do primeiro do encontro anterior, né? Isso. Você apresenta aí, Juan. Vai lá, seja bem-vindo. Com essa apresentação, mais que contento. Que posso falar? Digamos que agradeço o convite de participar nesta conversa. Acho que venho seguindo já seu canal por muito tempo. E agradeço a oportunidade de dar um espaço aqui de conversa justamente de coisas que gostamos, não? Que todo mundo acá... Sai besteira, mas sai coisa boa de vez em quando. Exatamente. Galera, o que a gente vai propor hoje? Então a gente vai fazer uma continuação do assunto do open source, né? Isso. Nós pensamos numa ideia de criar um case fictício. Idealizado, fictício, né? Daquilo que a gente entende que poderia ser um mundo ideal usando open source. O que a gente gostaria e não consegue, isso, a nível corporativo. E a gente vai desdobrar isso em vários assuntos, né? Falar desde a ponta lá do back-end até a questão da ponta do usuário, da camada administrativa, onde que a gente poderia colocar o open source, né? E fazer algumas comparações aí com ferramentas, cloud, né? Isso aí. Então, Juanito, começamos a dissertação? Ok, começamos então, galera. Vamos começar por a definição, ¿no? Digamos, a definição de que é o que queremos en este ejercicio, ¿no? De implementación de solución de, digamos, una empresa que vamos a crear. Vamos a detallar, digamos, qué tipo de ferramental iremos a usar. Como todo mundo sabe, existe muita ferramenta atual no mercado, né? E, de fato, não temos muito tempo também de implementar. A gente está lá, então, digamos que temos que conversar bastante con nuestros colegas, digamos, preguntar cuál es el mayor stack y ir a verificar cuál está de moda, cuál se adhiere o cuál es la mejor solución para o problema, ¿no? No necesariamente sea la mejor ferramenta open source do mercado, la que faz tudo, né? Digamos, vai ser essa, né? Mas, dependendo do problema, temos que definir qual será, né? E temos muito para escolher. E atrelado a isso ainda tem um problema maior que, como o prazo geralmente é curto, alguém já está tentando de colocar uma ferramenta já pronta. Já está te induzindo e está te tirando tempo de pesquisa, né? E eu acho que um exemplo que a gente pode dar aqui foi uma experiência que a gente teve lá em 2016, com o uso do Kubernetes, né? Num momento que ele não estava ainda, talvez, tão maduro, ele estava iniciando na sua jornada como orquestrador, poucas pessoas falavam sobre ele, a gente tomou a iniciativa de começar a usar. Isso. Só que isso passou pelo momento de entender, porque era uma coisa que a gente também não dominava, né? Uhum. A questão da documentação era uma questão que ainda ela estava nascendo, né? Então os fóruns, as comunidades não eram não tinha uma literatura rica, isso, né? A comunidade não era muito forte ainda. E eu acho que esse é um dos pontos que hoje, na minha visão, e eu quero que vocês também dêem opinião, quando eu vou avaliar uma ferramenta open source, por mais que eu veja empresa A, B ou C, que acontece muito usando uma bandeira de open source, uma ferramenta, lançando antes dela estar pronta, né? Eu acho que ele tem que analisar com calma a questão da maturidade dela, quem já está pilotando, a maturidade dela como problemas que ela resolve dentro da área dela, né? Isso. Porque a gente tem muita ferramenta que está na versão 003, lá, supondo, e a pessoa, pelo entusiasmo tecnológico, já está tentando usar, porque ela acha que aquilo é o futuro. Aquela palavra é bonita. Não vamos isso longe, aqui é, isso aqui é o futuro. Seguindo um pouco do Kubernetes, a gente vem com o Istio. O Istio chegou, todo mundo queria usar, naquela versão 0. alguma coisa, ele era cheio de problema. Foi estabilizar lá na 1.1, 1.0, alguma coisa. E hoje é o Quarkus. Isso aí. Digamos que atualmente ya, ¿no? Tenemos GitHub, ¿no? Que tiene unas ferramentas, tiene una forma de escolha, digamos, tú puedes ver la cantidad de commits que tiene esa ferramenta, cuál es la comunidad, ¿no? Que tiene, ¿no? Alrededor. Y también tenemos el número de releases que mandan, ¿no? Digamos, ya es estado, ¿no? Ya está con 100 version, ya está usando la 1.00. A partir de agora já dá para usar, ¿no? Entonces, isso é importante, sabe? Eu acho que essa relação que tu comentou é muito importante, é que eu tenho que olhar a relação de quantidade de committers, né? Porque é o tamanho da força que a comunidade tem naquela ferramenta, né?
o quanto essa comunidade também gera versões. Um Porque tempo de resposta, né, principalmente. porque a quantidade de issues que a gente tem em open source ela é relativamente grande, né? Isso. E daqui a pouco aquela issue que está aberta lá e a gente está dando joinha nela para ela ser implementada, é o que vai fortalecer o desenvolvimento de uma feature A ou B. Então a importância que a gente tem que ter é o tamanho da comunidade está tocando, né? A força de resposta dessa comunidade para o número de issues que tem. E além disso, o que eu vejo aí, na minha opinião, não sei se vocês concordam, é se aquela ferramenta ela tem minimamente um plano de segmento. Porque quando a gente fala de changelog e release notes, nessas ferramentas públicas, tu entende para o caminho que ela está andando, né? Ah, o pessoal tá pensando nessa versão. Porque muita gente abre issues com desejos, né? Ah, por que a ferramenta não faz isso? Por que a ferramenta não faz aquilo? Só que esse time tem que acreditar naquilo que a ferramenta vai fazer e seguir aquela linha, porque senão tu começa a abrir um leque tão grande de opções, daqui a pouco a própria ferramenta começa a se desvirtuar, né? Sim. Sabe. Não, e também uno tem que ver, por exemplo, mais importante acho que a ferramenta é como essa ferramenta logo de implementar, como se vai sostener. Não? Quem vai sostener, quem vai dar a operação disso. Temos especialistas, temos pessoal capacitado para isso. Digamos, implementamos, funciona, mas temos uma galera, pessoal júnior, por exemplo, que não vai manjar isso. Então, a vezes isso também te dá que pensar, dizer, ok, a ferramenta é boa, vi que os commits são adequados, vi que a release está stable, tá tudo beleza, mas veo para um lado para o outro e tenho profissional que ainda não vai saber manobrar, não vai saber implementar, não vai saber fazer upgrades. Então, existe um trabalho também de tu implementar a solução e depois colocar isso, documentação, fazer o trabalho de evangelizar dentro do time. Sim. É bem importante isso, né? Porque, de fato, criar é fácil, mas manter é o mais difícil. É muito difícil. Manter é mais difícil. E isso que eu ia comentar, porque existe, além da ferramenta nascer e ter essa questão de maturidade, existe um ecossistema atrelado a ela. Hoje a gente fala, eu vou provisionar um Kafka, por exemplo. Tu não vai sair do zero baixando o binário lá e fazendo configuração. Tu tem que ver se tem playbook de Ansible, Terraform, por exemplo. Se tu tem estruturas que ajudam a automatizar aquele processo e o ecossistema que está ao redor dele para provisionar aquela ferramenta, né? Sim. Então, não é só provavelmente a ferramenta em si. Tu tem que entender se as ferramentas de provisionamento de infraestrutura hoje, por exemplo, pensando bem em back-end, se elas também estão olhando para essa estrutura aqui para me ajudar a provisionar, né? Porque eu não vou criar um playbook todo do zero. Apesar de saber que o Rua gosta. Talvez eu goste, né? Mas, querendo começar, daqui a pouco eu sou mais júnior, eu sou mais pleno, eu vou tentar pegar coisas que já estão prontas para provisionar, inclusive a ferramenta, né? Que já estão prontas, exato. E tem essa estratégia, não, de implementar, bom, vamos baby steps, não? Vamos de a pouco, vamos aprendendo, não? Tu tens para isso, tu tens que ver, ok, vou fazer uma implementação em meu ambiente de desenvolvimento, ambiente alfa, digamos, não? Aí tu vas brincando, vas vendo que opções tu tens. E quando tu já te sentes seguro, faz a documentação certinha, vês que isso se adapta para o problema que queres solucionar realmente, então aí já dás um passo maior, né? Sim. Mas pensando nesse case ideal, o que eu vejo, a gente conversou até aqui já nesse momento. O ideal é que a gente tivesse uma estrutura, claro, de produto, que a gente tem hoje de entrega contínua, ok, mas que a gente também, essas instituições, tivesse uma vertente de ambientes de alfa, de desenvolvimento, né? Em que eu fizesse POC, Spike, medisse maturidade, né? Tentasse resolver talvez uma questão ou outra com uma determinada ferramenta open source, né? Comparando ela com ferramentas de mercado, né? É que isso vai muito também, envolve já a cultura da empresa. Como é que, em São Francisco, como é que vai escolher dentro daquelas caixinhas que a gente vê, aquelas imagens de open source de milhares de ferramentas, em 3, 4 dias uma coisa que melhor se encaixe. É difícil também colocar isso na cabeça organizacional. Eu preciso lá de um mês para decidir, para testar e experimentar. É difícil? Acho que aí vem um trabalho mais de time, não? De cultura. Sim. Digamos, um trabalho de, ok, vou implementar essa solução. De fato, se eu tenho um skill mais comunicativo, vou criar um time, não? Eu acho que o manager atualmente, eu tenho uma ideia de que o manager agora tem que trabalhar 50% para criar um time, não? E outro 50% orientado ao negócio. Porque é o time que vai criar coisas, é o time que vai dar essa inovação. Então, se tu está focado, digamos, 95% a gerar lucro, a ver o negócio e esquecendo o time, então tu está indo um caminho
que vai ser difícil logo manter, né? E aí lo que existem as clássicas, não? Tipo, eu sou um manager orientado digamos, a dar resultados. Ok, dar resultados. Então, se como eu di uma fraqueza, não? Em criar um time, aí eu me vou orientar em empresa terceira, não? A empresa terceira que me vai ajudar, digamos, ou a empresa, digamos, que vai criar essa solução, mas não cria um time. Não? E quando tu queres um time, esse time vai manter toda essa solução. Não? Então, às vezes, um bom trabalho da cultura do time, de criar, de implementar, de comunicar, que é um trabalho de um manager, não? Que tem que sobressair para que essa adaptação da cultura open source tenha um sucesso na tua empresa, na tua startup. Não? Porque muitas empresas vão para a linha de, a gente vai ter um time de inovação, a gente vai ter um time... Isso aí tá fadado ao fracasso. Né? Porque se tu não traz para a raiz técnica de todos os times que estão trabalhando com cultura, desenvolvimento e de infraestrutura, a questão de ser open source, de experimentar tecnologia, de trazer isso para o dia a dia, tu não vai conseguir isso se tornar uma linha única. Porque o time A, por exemplo, vai ter a visão do mercado, vai pegar a ferramenta de mercado. O time B vai querer usar open source. E acaba que a empresa ela não tem uma visão única. Ela não tem uma vertente única. Né? A gente não vai entrar de arquitetura corporativa e infraestrutura corporativa, mas o que eu quero dizer é que as empresas têm que permitir que seus times tenham a liberdade de fazer as experimentações, ver que os profissionais que têm isso na veia, porque tu não faz isso, tu não tem isso na veia. Na verdade, que o open source tu faz muito mais pelo teu esforço intelectual e pessoal, porque muitas vezes tu tem uma solução que tu tem que pesquisar, tu tem que entender, Exato. Tu tem que experimentar, né? E é aí onde que tu aprendes mais, não? Tipo, digamos, eu sou mais partidário de usar muito open source porque tu vai aprender muito aí. Exatamente. Tipo, digamos, uma solução, um PDF de Amazon, tu vai aprender muito. Tu vai aprender a implementar uma solução que já foi feita uma receita de bolo. Isso. Mas, tipo, digamos, implementar uma solução open source que está em constante atividade, tu vai ter que te esforçar para estar documentando, para estar olhando, para estar vendo, para seguir a comunidade. Então, isso que te dá esse know-how, não? Isso. E muitas vezes tu vai acabar olhando na camada de baixo também, né? Tu vai começar a olhar código-fonte de open source, entendendo como na camada de baixo ele trabalha, funciona. Porque em dados momentos te leva para isso. O teu troubleshoot te leva para a baixaria da fonte. Tu acaba enfrentando problemas que talvez uma ferramenta de mercado tu não tenha. E não chega. Então, aí nesse ponto, tu vai ter que ir lá e abrir o que aquele cara está te trazendo e começar a olhar. Então, mas é que, então, acho que a adoção de uma cultura open source dentro de uma empresa vai muito mais além disso, porque como o Juan falou, é documentação, é guias, é toda essa parte que também tem que ser colocada, que muitas vezes é deixado de lado em muitos processos. É que é um entusiasmo tremendo, é como uma correria. Eu vou implementar a solução X porque senão o colega vai implementar rápido. Não? Então, essa forma, esse temor que tu tem, não? Tem que desaparecer no início. Não? Sim. Tem que haver uma cultura de, ok, gente, eu sou humilde, não tenho conhecimento neste momento para implementar esta solução, mas chego a este ponto. Mais lá, eu preciso de ajuda. Não? Ou preciso criar uma cultura onde eu tenha a capacidade de, depois de implementar uma ferramenta, seja internalizada dentro do time. Sim. Sim. Se isso não consigo, então tenho que ir lento. Até primeiro ter suporte. Não? Então, é difícil porque tu vai tratar não com tecnologia, sino com seres humanos, tu vai ter que ser mais convincente, não? Eu acho que bem interessante essa parte de adquirir esses soft skills, né? Que tu vai precisar disso, né? E saber tampouco ter uma velocidade de implementações que tu escolhe, né? Às vezes é lento e melhor. Sim, e às vezes teu time se torna maior também, porque às vezes tu tem que dar um momento que tu vai resolver um problema que não é só teu, é da comunidade inteira. Exato. E aí tu vai ter que ter a cultura de documentar, de ajudar na próxima release da ferramenta, interagir né? com aquela, exatamente, fechar issue lá no sistema de issues da ferramenta, inclusive. Das ferramentas. Não, é bem bacana essa parte. Eu já abri vários pull requests, vários issues, porque realmente não está na dúvida. E na dúvida, às vezes é melhor perguntar a quem cria a ferramenta. Não? E é interessante porque às vezes tu pensa, vai demorar muito. A resposta. Não, é na hora. É na hora. Eu acho que um dos principais problemas ainda é a barreira. Tu encontrou um problema, muitos já acham que não serve. Porque, esse aqui já não dá, vai ter problema, já parou por aqui, vai demorar para me responder, para retornar.
Então, acho que isso também é uma... Não é falácia, mas é um dos estigmas que tem com a adoção de uma ferramenta open source. Sendo que o teu time vai ter que fazer a escolha. Ou tu faz parte do problema, ou tu faz parte da solução. Isso, E desse dado momento vai ter que pensar, bom, eu estou usando a ferramenta, eu quero ser parte da solução. Isso. Eu vou resolver um problema para mim e para a comunidade inteira. Né? É Um ponto que eu queria tocar também com vocês, a gente hoje entende que as estruturas de back-end, de desenvolvimento, elas já estão com o pé bem confortável na cultura open source, né? Sim. Só que eu vejo que as organizações, elas ainda existem um certo medo de estender isso para as outras camadas. Que camadas são essas? O usuário final na ponta, na maioria das vezes ele tem um pacote Office, ele tem um sistema operacional Windows instalado. Ele seria um X-Design, por exemplo, ele está usando ferramentas da Adobe. Então, é difícil o software livre, muitas vezes, se perpetuar em outras camadas, em outras áreas da empresa, que não sejam essas camadas de infraestrutura, né? De desenvolvimento de software, de ferramentas. O que vocês acham sobre isso? Eu tenho uma dúvida até sobre isso, porque até que ponto a comunidade não se engaja para tocar nessas ferramentas? Porque, sendo bem certo, a gente vai comparar lá uma ferramenta da Adobe com o GIMP, que nós estávamos falando antes, a gente vai trabalhar o pacote Office com o LibreOffice, então a gente vê que tem diferenças e as ferramentas são muito... Mas eu não consigo enxergar por que a comunidade ainda não se engaja nesses produtos finais de interação usuário, humana, interação humana. Sendo que a empresa tem um custo, a organização tem um custo enorme hoje com licenciamento de ferramentas que nem essa, que muitas vezes elas entregam. Claro, existem diferenciais, a gente sabe que toda ferramenta paga, ela tem que ter um diferencial, senão ninguém usa, né? Sim. Só que eu consigo com algumas funcionalidades macro que as ferramentas pagas têm, né? Sim. Então, apesar de elas serem livres e as ferramentas pagas terem os seus diferenciais, minimamente elas têm features que as pagas têm, né? Então, o que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que qual que é a dificuldade que as empresas têm de usar software livre em outras camadas da empresa, assim? Eu pessoalmente penso que um software livre, open source, digamos, onde tem mais explosão, onde é mais usado, nas camadas de infraestrutura, ¿no? Nas camadas, digamos, de software de backend, não? Muito mais. É porque a gente nerd é quem realmente faz software livre, né? Digamos, tem que ser geek, né? Tem que ser geek, né? Tipo, é baseado nesse movimento que aí trabalha a gente. Ele gosta, porque ele gosta de trabalhar nessa camada, né? Então é por isso que aí se vai movimentar sempre e não vai morrer. Tipo, por mais que a Amazon coloque produtos mais, a CEA coloque produtos X, Y, C, vai ter uma camada de open source ali, porque aí está a gente, está trabalhando a gente, né? Agora, na camada já do lado do usuário, da interface, digamos, é onde tu te vai diferenciar, não? Que provavelmente aí tu já não queres colaborar, porque aí vai ser tu diferencial. Então, por isso não tens muitas soluções open source no lado de user experience, não tens soluções lá, não? Mas na parte onde tu vai ter uma comunidade forte, onde tu vai ter que cooperar, sim tem uma comunidade forte, né? Então, eu acho que em GIMP, não? GIMP, não? Isso. GIMP, em esses software de desktop, não tem muito assim, porque a gente diz, ok, não estou nem aí muito, por isso, não me excita, não me excita, por exemplo, a mim me gostaria, por exemplo, eu gosto mais controlar conteúdo, controlar software que vai e faz um hack de qualquer coisa. Mas no lado de user experience, não vai por ali, né? Então, eu acho que temos... Mas a gente tem um exemplo bom até da nossa história aqui do canal, né? Como é que é o nome daquele software que foi o primeiro que tu baixou pra gente editar o vídeo? Que a gente não sabia mexer. Lightworks. Lightworks é uma baita ferramenta. Baita ferramenta. E é free, é open source total e tinha tudo, oferecia tudo, e a gente não sabia nem mexer naquilo lá. Não, e a gente edita até hoje, né? Dado momento o Vinícius edita no Mac com o Adobe Premiere, não podia falar isso, porque ele é meio dos haitianos ali de baixo. E eu edito com o Lightworks e te confesso, no início assim, foi mais na... Foi ele que nos salvou? Foi mais na força e na garra, mas ele tem muito recurso, né? Só que, lógico, não é tão difundido que nem se tu for no Google e colocar a ferramenta de edição de vídeo, a Adobe Lightworks é a primeira, né? É mais excitante mexer no kernel de Linux que mexer nessa ferramenta. Claro. Digamos que para o currículo é melhor. É isso aí. É verdade. Galera, então, mais uma pauta aqui que acho que vai ser legal. Tem uma questão que acho que o Juan comentou antes no off do vídeo.
da questão do... Acho que ele é a melhor pessoa para falar sobre isso. Da trajetória da Microsoft, que fez lá nos anos 90, né? Que hoje a AWS está fazendo uma linha paralela a isso, na questão de concepção de produtos, né? De comunidade. Então eu queria, Juan, também tu desse tua visão em relação a esse ponto, né? Bom, eu acho que Microsoft atualmente está virando o jogo, né? Um câmbio radical, não? Depois que aquele indiano, não, CEO que Sim. agora está na cabeça, não? Sim. Está fazendo um baita trabalho, não? Comprando soluções tipo GitHub, não? Então é incrível como a transformação de Microsoft ha impactado bastante no cenário de tecnologia. Estamos falando dos anos 90, onde Microsoft era uma empresa que odiava o open source, que não colaborava nada. Que era o modelo de negócio dela era aquele ali, né? Era fazer a caixinha e vender a caixinha. Exato. E isso não faz algo... E para que tu vai pensar em mudar? Para que tu vai usar só open source? Para que tu vai usar Linux? Para que te dá esse dor de cabeça? Se tu tem Windows lá pronto, funcionando. É a mesma coisa. Então, você dá conta se é a mesma coisa, é o mesmo papo que fala Amazon. Não? Para que usar isso aí? Eu tenho uma solução pronta. Mas aí, vamos lá, vamos voltar só uma nostalgia nos anos 90. Eu queria instalar um Linux na minha máquina. O que tinha que fazer? Baixar aqueles pacotes na internet. Lembra de, vou baixar os pacotes A, os B, os Q, e aí tu compilava tudo junto, instalava, dava pau. E aí tinha como é que... Não, e o instalador era modo gráfico, né? Isso, mano. Era tudo aqui, ó. Não, e aí tinha aquele problema, como é que os modems que vinham direto na placa-mãe, que aqueles Win modem, que só funcionava com Windows. E aí já excluía tudo. Tudo embora. Era uma sofrência. Era instalar um monográfico em Linux. Eu usei a versão SUSE a primeira vez com Cheese.org. Lembro que na mão, um arquivo de configuração mexendo até que deu a luz. Apareceu um monográfico aí, aleluia. Eu lembro que estava no Slackware e era comando atrás do outro. Uma hora eu falava assim, não, mas tem alguma coisa. E às vezes tu terminava de instalar e tu instalava um driver desses do WinModem, porque eram uns drivers com... Sim, tinha que fazer uns hacks que estavam funcionando e não funcionava. E aquilo travava tudo e te estourava o kernel. Era kernel 2.0, 2.2. Tu tinha que voltar do zero, chegava na tristeza, né? Mas era um final de semana de diversão pra quem é nerd. Pra quem é nerd. Exatamente, que é cara que não tem namorada. Aquele que tem dia livre, não vai mexer, vai gostar, porque é o que eu gosto de fazer, né? Verdade. E isso é bom, porque isso no final, isso te vai dar essa confiança de, ok, eu mexi nesse negócio, eu conheço onde está o problema. Tem essa confiança de qualquer momento de dar um suporte a qualquer coisa. Né? Digamos, agora tu já mexeu, já sofreu, já sabe como mexer nisso. Então, eu lembro que, por exemplo, eu trabalhava em uma empresa, um Internet Service Provider, muito tempo atrás no país de origem, né? Que é em Peru. E lá implementamos uma solução de web, email server, baseado em Qmail. Uma coisa impressionante, digamos, como ele é feito em C, não? Quando tinha digamos, o Terra Networks, que nessa época, estamos falando Terra Networks, era a empresa dominante em Sudamérica, não? Fazendo, tipo, lo mismo, não? Tipo, dando um website poderoso, não? Pero agora ha baixado bastante, mas na época foi valorizado, não? Muito Terra Networks. Então, eu implementei uma solução, digamos, baseada em C, mexendo, trabalhando dia e noite, implementando essa solução, open source. Conseguimos ter melhor performance, digamos, somos o segundo, ¿no? Service provider en Perú, y Terra Networks siempre por número de usuarios y por factor monetário sempre ia na frente, mas a nível tecnológico nós estávamos bem. Então, isso é um case, por exemplo, que nem toda solução, tipo, digamos, paga, porque usavam Netscape Communicator, não? Era uma solução paga, não? Contra uma solução feita em C, era absurdamente mais performática. Então, eu configurei essa solução, mas é uma história, não? Tipo, essa sofrência, esse caminho das pedras, não? Te faz com que tu tenhas uma base sólida, não? E sempre ser dito, não? Porque isso faz tu entender a computação. Isso. E esse é um problema que agora a gente tem com o cloud, que é ser deeper. Cara, se tu tá tendo um problema de performance, assim, ó, não é porque tá na AWS, tá no Google Cloud, não é que não dá problema de performance, dá, pessoal. Só que eles têm a cultura do hard the best, né?
Então, eles estão pegando os nerds, os geeks, que gostam de computação a fundo, Exato. e vêm trabalhar para mim para provisionar a ferramenta e eu vou cobrar por isso. Isso. Né? Exato. E a minha ferramenta é open source, só que eu estou vendendo ela como gerenciada. Beleza? Beleza. Se eu tenho problema de performance, galera, eu não posso ser deeper em cima da AWS. Não. Ah, eu tenho certificação da AWS. Bom, você tem certificação no produto As stacks da AWS. que a AWS te disponibilizou. Se tu tiver que resolver um problema a fundo, Não. não é? Não vai. Exato. Não tem. A AWS vai fazer uma nova AMI que ela tem lá, vai liberar uma versão nova de ferramenta, por exemplo. E aí vai fazer tu migrar pra aquela lá. Isso aí, e vai fazer, É. cara, Kleber, agora aponta pra tua outra Não, lá. É outra forma de pensar. Tem profissional de AWS, tem profissional que manja muito de cloud, que não desmerece nada. Claro. Mas não sabe nada de fazer um trace road, não sabe fazer um ping, não Isso, sabe isso. fazer um troubleshooting, É esse que trace. aí Isso aí. a gente cai numa discussão que até é boa, depois eu vou querer participar. É ser cloud agnostic ou ser cloud stack. Isso. Aí é uma coisa que a gente vai bater. Ah, eu tô na AWS, que a gente diz. Beleza, tá aqui, vou usar toda a stack da AWS, o que eu vou usar dela? Sim, porque na verdade tu tá usando a camiseta da AWS, né? Isso, exato. Tu não tá usando a camiseta da ferramenta, né? E isso é uma coisa que eu queria ver a opinião de vocês. Hoje, porque tal projeto usa AWS. Quanto isso é atrativo para vocês? O que isso hoje para vocês é? Eu tô na AWS, eu tô na Azure, eu tô na Google Cloud. Porque, vamos lá. Eu acho que tem uma questão importante que é o quanto isso gera de marketing viral para a empresa. Isso. Eu acho que isso é um fator que a empresa usa muito mais para vender a sua imagem, seu produto, do que provavelmente um atrativo para os times tecnológicos. Eu acho que as pessoas que não conhecem, por exemplo, a cloud, os técnicos, e tem o primeiro contato, ele fica maravilhado. Ah, porque isso, aquilo. Mas ao longo do tempo que tu vai tendo um contato mais profundo com a cloud, tu vai vendo, mas isso aqui talvez eu poderia fazer melhor em casa. E eu acho que para o time técnico ele é atrativo para resolver um problema rapidamente, mas se ele quer ter na mão aquilo que ele quer resolver, se ele quer falar de tuning, performance, low level, falar de troubleshooting, por exemplo, ele vai ter que em dado momento provisionar uma máquina nua lá E trabalhar em cima e colocar o que ele quer dentro. Ele vai usar a cloud para infraestrutura Pra de infraestrutura. memória, CPU, de hardware. Para escalabilidade baixa. Baixa. Isso. Mas ele vai botar o tooling dele na máquina lá. Exato. Não, e isso acontece, vai acontecer. Tem cases já, por exemplo, que começaram na nuvem e está voltando, ¿no? Isso. Por causa de que se dieron cuenta de que, ok, esa solución que ya implementé, que ya está madura, ¿no? Ahora posso ter Posso un absorver. patch, posso absorver, ya Isso está aí. madura, já passou. Isso aí. Não? E é uma solução já pronta, não se vai mexer, vai ficar desse jeito. Então, tem esse case, tu falou bem claro, interessante, que dependendo da abordagem da solução, não? Ok, tenho este problema que normalmente as startups, por quê? Vamos ir para a cloud, porque não tem nada que perder. Isso. Eles estão nascendo de zero, eles têm um Isso. orçamento dedicado. Então, eles vão arriscar, vamos para lá, vamos fazer do jeito que seja. Se dá certo, beleza, vamos melhorando. Mas uma vez que já cresceu, já vem o trabalho operacional, do dia a dia. Isso. Aí é onde que vai haver pessoal de operações, vai haver profissional que digam, oh, ok, sou dono desta coisa. Mas como é que implementaram? Ah, não sei como implementaram para e deu sucesso. Agora nos viramos. Okay, aí é onde que tu vai precisar de um pessoal lá, ok, arruma a casa, não? Já está, tudo bem, deu certo. Mas agora temos que arrumar um pouco a casa, né? E é bem mais complicado. Muito mais É, complicado. porque a gente trabalha em cases que tem throughput grande, né? Que nem tu comentou, na startup, daqui a pouco eu tenho 50, 100, 200 usuários. Beleza, eu posso usar uma ferramenta gerenciada e se eu tiver que escalar, eu vou pagar por isso. Só que isso começa a dar um momento de ficar tão caro que Isso. tu tem que repensar também. Tem que falar, olha, no gerenciado é bom, eu não me incomodo, só que eu não consigo escalar sem gastar tanto do meu orçamento. E talvez isso não era nem preocupação no Sim, início sim, da startup. isso. Só que a gente sabe que ali na frente ela vai vir. Se a startup der certo, que é o que todo mundo quer, Aham. esse problema vai vir e vai chegar batendo forte. Isso aí. Porque dado momento, o que vai acontecer? Tu vai começar a olhar teu billing lá e tu, E o cartãozinho tá indo. Então, assim, vamos lá. e tu tá gastando 30, 40% do teu faturamento com infraestrutura, né? É. E aí tu poderia estar investindo em outras coisas, né? Não por nada, a Amazon lucra bem, né? Exatamente. E aí tem coisa de maturidade também. Aí, pessoal, é outra coisa que a gente tem que falar. Maturidade não é só no open source. Se eu estou usando uma cloud lá, por exemplo, e eu não entendo como gerar logs
corretamente, Não. eu começo a gerar log para tudo que Bom, vai a acontecer. gente conhece de cases que gastaram uma fortuna em dólares para deixar um final de semana um log rotacionando. Eu vou encher S3, eu tô falando de uma call, não pode ser qualquer outra edição. Eu vou encher disco de persistência, eu vou gerar um tráfego enorme de rede e vou pagar por isso, né? Un caso bien interesante es, por ejemplo, tú a veces tú tienes digamos, tú vas a comenzar con ser cloud native, ¿no? Tú vas a querer implementar soluciones, microservicios y todo el mundo está bien de moda. Pero tú implementas solución, mas tú te das cuenta que overhead, que implementar microservicios y implementar soluciones de tipo cloud native va a gerar más log, va a gerar más métrica, tú vas a tener un stack paralelo para toda esa camada de infraestructura y tú vas a gastar más en eso, inclusive, que no negocio. Isso. Exatamente. É verdade. O que eu vejo até, então, agora comentou, eu faço um paralelo, anos 2000, alguma coisinha, o que se vendia? SAP. Uma empresa que adota SAP sobe tantos índices na bolsa. O produto está provisionado na AWS. Isso. O produto está provisionado não sei aonde. Então está bem parecido. Obviamente, é um senhor ferramenta, um senhor tooling que vai te ajudar. Mas agora acho que essa discussão é muito válida, né? Saber até que ponto vale. Sim, a gente não tem que fazer tudo em open source, também a gente não precisa fazer tudo na cloud, né? Eu acho que a questão de saber, ter a maturidade e identificar os e pontos. o DNA, de saber onde que é a oportunidade melhor de fazer dada coisa e dada outra, é o que vai te fazer um case de sucesso, né? Porque dado momento vai entender que eu não tenho tempo para fazer tal coisa. Eu vou usar a cloud de modo inicial. Dado momento eu vejo que o open source é o caminho, que a ferramenta melhor ali, que tem uma qualidade boa, eu vou pegar essa ferramenta e vou trabalhar com ela. Então, essa ciência, esse pesar, ou se eu vou para um ambiente gerenciado, ou se eu vou usar uma ferramenta open source provisionada por mim, eu acho que é um sucesso da maioria das empresas, né? Actualmente ya la estrategia de muchas empresas es ya no mantener o legado, ¿no? Digamos, de hacer, criar no, de hacer, criar no. Mas ¿qué pasa si ese legado es el que mantiene mi empresa? Entonces, ahí hay un punto bien interesante donde que tú vas a tener que investir en pessoal que compre esa idea de mantener esa solución antigua, ¿no? De dar esa manutención, ¿no? Y dejar la oportunidad, dar esa oportunidad a ese pessoal de que se aclimate con ese, ¿no? Que conheça o entorno dessa ferramenta, porque é a ferramenta que me dá dinheiro, né? Então, tem profissional. Aí é onde que entra o papel do manager, né? Eu penso que o manager é aqui o profissional que vai ter que mostrar que isso realmente funciona, que essa ferramenta é necessária para a empresa e fazer um rol, digamos, ok, eu te dou um tempo para que estude essa ferramenta, não te precipites, não crie soluções, não, dá, porque essa ferramenta dá dinheiro, não? Então, ¿por quê? Porque atualmente a gente quer criar, solamente quer criar, ¿no? E tem um livro de Vonnegut que diz, ¿no? Todo mundo quer criar, né? Mas ninguém quer manter. É verdade. Criar rápido, né? E manter é um legado. É legado, né? E o pior é que tu tens um conceito novo que se chama Sprawl Infrastructure, que nada mais é que, tipo, tu empieza a criar e já tu sabes o que tem. Empieza a criar coisas e quantas coisas que tem, não tem um inventário, digamos, todo o que tem. Então, esse sprawl de infraestrutura é o que realmente te vai deixar engessado, né? Porque inicialmente tu vai ter uma quantidade de microserviços pequena, uma solução, não, digamos, algo pequeno, mas isso vai crescer. E se tu não cresces, digamos, pensando no futuro, na evolução, tu vai ter que ser um pouco mais lento. E isso engessa. Sim. Porque uma vez que o circuito foi montado, ninguém quer mexer. Ninguém quer mexer. Porque daí tu tem que começar a fazer olhar cirúrgico, né? Opa, vou mexer aqui e vai impactar. Se eu mexer nesse pininho assim de vermelho lá. Isso aí. E daqui a pouco a gente já sabe, a área de desenvolvimento o turnover é muito alto, né? Geralmente as pessoas que iniciam, às vezes elas saem e a pessoa vem dando append, dando aditivo, corrigindo, e aquilo começa de um jeito e termina do outro, né? Exato. Então, manter é uma ciência e tanto, né? E às vezes a estratégia é melhor fazer simples, né? Quanto mais simples, melhor. E aquilo, e documentar sempre. E documentar sempre. Às vezes a gente não gosta, mas acho que isso é uma boa prática. É que eu pensar sem documentação é tiro no pé, né? É uma conta que não fecha. Não fecha. Que, digamos, na documentação não quer dizer, vamos fazer
um documento em Word bem grande de 76 páginas. Não é isso. É, pelo menos, dar uma folha, não? Indicar para que funciona, como posso testar minha máquina e como seguir contribuindo. Isso até porque infraestrutura como código, né? Uhum. Hoje o cara que era o cara de infraestrutura tradicional, que ele ia lá e instalava tudo na mão, hoje ele tem que fazer como código, né? Se você não tá assim, pessoal, abre o olho porque tá errado. O mercado vai te engolir. E documentar isso é que nem como documentar código-fonte de desenvolvedor. É que uma coisa bem interessante é que quem gosta de lo que faz, gosta de mostrar seu trabalho. Sim. E quem Sim. gosta de mostrar seu trabalho, documenta para que se faz conhecido. Olha, fez esta coisa, mira, cá está a documentação. Então, quem gosta mesmo, vai documentar. É de fato. De vez em quando eu entro no github.com/Juan lá Tem que entrar. e faço uns fork lá, uns playbooks malucos que tem lá, né? Agora a gente faz o blog dele, os tech blog, ele vai trocando temas, assim, Isso. vai, a gente fica discutindo, né? Ó, bota assim, bota assado, assim, vai. É meu rato livre, né? No momento livre eu faço essas coisas assim. É importante manter, não, praticar no idioma, né? É importante sempre documentar sempre em inglês, pessoalmente, não? En tu trabalho tem que seguir as normas da É, a empresa. linguagem né? universal. Para nós é isso, não? Em inglês. Galera, acho que é isso, né? foi muito Tem assunto, rica a se a gente conversa. ficar aqui, tem assunto por mais 2 dias, a gente te convida para voltar aqui outros dias pra gente continuar falando. te agradecer a presença, acho que foi muito rico a conversa, o papo. Isso, exato. Galera, vocês se tiverem também contribuições, por favor, deixem aí nos comentários, né? A gente vai deixar aqui os links do Juan, aqui o blog dele, Isso, GitHub, tem muita né? coisa legal. Tem lá. muita coisa legal. E você que é nerd, que é geek, que gosta de se divertir, tem muito material lá pra brincar, né, Juan? Exato. Não, mas a dica que eu quero dar ao pessoal que está do lado, não? É que ser diferente, não? E a única forma de diferenciar neste mundo tão excitante, digamos, que é tecnologia, é fazendo o que os outros não fazem, ganhando soft skill. Essa é a parte mais difícil, digamos, a parte que todo profissional de tecnologia agora deve trabalhar bastante. Então, aquelas matérias de psicologia, aqueles livros de como saber, digamos, comunicação não violenta, essas coisas ajudam muito. A gente, eu e o Juan, a gente trabalha, a gente se briga, a gente se ama, a gente vai tudo, né, Juan? A veces nos damos. Pero sí, a ideia é justamente gerar esse debate, intercambiar ideias. Fomentar a discussão. Isso, fomentar a discussão. E aplicando comunicação não violenta. É isso aí. Galera, sempre com carinho tudo, né, Juan? Galera, obrigado, Juan. Obrigado pela audiência. Obrigado, Juan. Até a próxima. Valeu. Valeu. Até Valeu, mais. galera. Tchau, tchau.